Bom dia, igreja. Bom dia aos que nos acompanham também pelo YouTube. Nós vamos dar início à nossa aula da Escola Dominical. Hoje, continuando o tema da nossa confissão, nós estudamos os capítulos, os temas dos capítulos, falamos da Escritura, da Trindade, dos decretos de Deus, da criação e da providência, e depois falamos da queda na última aula do semestre passado. E agora, continuando o tema, a próxima aula é o pacto de Deus com o homem. A doutrina da aliança, e para mim essa aula ela é muito querida, muito próxima do meu coração. Acho que talvez seja o tema que eu mais gosto, porque eu aprendi que esse tema, além de ser essencial à fé reformada, quando ele é bem entendido, ele é aquele que vai fazer distinção de nós como presbiterianos. Tudo que nós cremos que nos distingue dos outros vai partir dessa doutrina, a base vai ser essa doutrina. Então, o nosso entendimento da eleição, o nosso entendimento da igreja, nosso entendimento dos sacramentos, tudo parte dessa base, dessa doutrina, que é a doutrina da aliança. Então, vamos começar, como de costume, fazendo uma oração. Quase esqueci, mas não esqueço. Senhor Deus, muito obrigado por esse dia. Muito obrigado porque o Senhor nos trouxe até aqui, porque o Senhor tem cuidado de nós, ó Deus. Por favor, perdoa os nossos pecados, ó Deus. Limpa o nosso coração e abre o nosso entendimento, ó Deus, para que nós possamos conhecer mais do Senhor hoje e que nós possamos viver melhor para Ti, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Bom, gente, fazer boa teologia é fazer boas distinções. Eu já perdi as contas de quantas vezes eu já falei isso. Aliança, quando a gente fala de aliança, a gente está simplesmente falando de um modo de relacionamento. Na verdade verdadeira, na profundeza dos fatos, a aliança, na verdade, é o único modo que o ser humano reconhece de ter um relacionamento. Nós temos um relacionamento de aliança no casamento, nós temos um relacionamento de aliança, um pacto, um contrato trabalhista com a nossa empresa, nós temos contratos de aliança com os nossos filhos, contratos sociais e biológicos, mas o modo como a sociedade é organizada é a partir de contratos, de pactos, de alianças. Tanto que nós temos um órgão, uma instituição que serve para dar ratificação e referendar essas alianças, que é o cartório. A gente precisa ir lá, tem um testemunho de alguém que concorda com os termos que estão elencados. A aliança, na Bíblia, ela é o modo através do qual Deus tem se relacionado com o homem, desde o princípio. Nos termos bíblicos, a aliança ela vai ser sempre um compromisso de sangue administrado soberanamente. O que isso significa? Significa que a aliança envolve a vida e a morte, o comprometimento de vida e morte, e o modo de reger a aliança, de governar a aliança, é uma administração soberana. Não é um relacionamento entre partes iguais, como é num casamento. Existe um superior e existe um inferior. Existe alguém que determina os termos do relacionamento e existe alguém que, por sua própria natureza, é compelido a simplesmente aceitar os termos do relacionamento. Então, nos termos dos relacionamentos bíblicos de Deus com o homem, é um compromisso de vida e morte que é administrado soberanamente por Deus. Como é que a gente sabe que a gente tem uma aliança? Nem sempre na Bíblia a gente tem a palavra aliança escrita. Mas existem elementos que compõem a aliança, que sempre que eles estão presentes, a gente pode determinar com algum grau de segurança que ali tem uma aliança. Por exemplo, o que nós precisamos para qualquer contrato? Nós precisamos de duas partes. Ninguém faz um contrato sozinho. Uma aliança você tem a parte A, a parte B, eles concordam com algumas coisas e entram em acordo, em pacto. Na aliança bíblica, nós temos as partes contratantes, as duas pessoas que vão se relacionar dentro da aliança. Deus, homem.
O relacionamento de pacto é entre Deus e o homem, são duas partes. Depois nós temos as condições da aliança, ou as leis da aliança, que são os termos, as cláusulas do contrato. São aquilo que uma parte deve fazer, as suas obrigações, os seus deveres, e o que a outra parte deve fazer, as suas obrigações e os seus deveres. Posteriormente, então, nós temos as promessas e as ameaças da aliança. Se você cumprir as suas obrigações e os seus deveres, você recebe A, B, C e D. Se você descumprir, você receberá a punição A, B, C e D. É bem simples, na verdade. E, geralmente, nós temos um sacramento associado à aliança. O sacramento é simplesmente uma atitude, um objeto, talvez, como o meu anel, que representa de maneira sensível a aliança. É uma coisa que você pode pegar, tocar, provar, ver de maneira física e real, que representa o relacionamento estabelecido. Então, quando nós temos esses elementos da aliança, mesmo que nós não tenhamos o termo aliança escrito, nós temos uma aliança instituída. Sempre que nós vamos analisar a Bíblia, o centro da aliança, o núcleo dela, é sempre baseado em uma palavra: juramento. Deus se interpõe com o juramento para garantir que algo aconteça. Ele faz uma promessa. Esses termos são praticamente sinônimos de aliança na Bíblia, como a gente vai ver para frente. Tá? Então, como a gente organiza as alianças? O que são essas alianças? Onde elas aparecem na Bíblia? A teologia reformada, ela tem duas grandes estruturas, tá, de aliança. Nós podemos falar sobre a aliança de obras e a aliança da graça. São coisas distintas, porém não se separam, como nós vamos ver mais para frente. O que é a aliança de obras? A aliança de obras é o pacto que Deus firmou com Adão no ato da criação, o modo como Deus decidiu se relacionar com Adão desde o princípio. E com Adão firmando essa aliança, como cabeça federativa da humanidade, Deus institui a aliança de obras com todos os seres humanos. Então não existe uma pessoa na face da terra que não tenha um relacionamento de aliança com Deus. Todos têm. Todos estão em aliança com Deus. Depende qual aliança você vai estar. A aliança de obras, lá no Éden, era constituída simplesmente de uma ordem. De todas as árvores do jardim você pode comer, mas da árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal você não vai comer, por quê? Porque no dia que dela comerdes, certamente morrerás. Nós temos aí uma lei estabelecida, não coma da árvore. Nós temos uma ameaça associada a essa ordem, se comer, vai morrer, e a promessa implícita, se você não come, você não morre. Então nós temos os elementos da aliança. E por que ela chama aliança de obras? Porque a vigência, a confirmação ou a quebra da aliança e a sua ameaça dependia da atitude de Adão. Era uma aliança que exigia uma obediência perfeita e que dependia, o resultado dela dependia de Adão fazer ou não fazer. O homem estava na sua capacidade, dentro da sua vontade, de confirmar ou negar a aliança de obras. Infelizmente, nós sabemos o que acontece, né? O homem faz a sua escolha, ele escolhe pela quebra da aliança, ele opta em receber as maldições da aliança, a morte como pagamento do salário, e então, imediatamente, Deus vem, em Gênesis 3, e faz uma promessa, quando ele fala assim para a serpente: maldita és dentre todos os animais, né? No teu ventre rastejarás todos os dias, comerá o pó da terra, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, ele te esmagará a cabeça, tu lhe ferirás o calcanhar. A promessa aqui é que, imediatamente depois da queda, Deus fornece ao homem, na sua condição de caído,
a promessa de reverter aquilo que o homem tinha acabado de fazer. Deus institui a promessa de mudar tudo aquilo que o homem tinha feito. É isso que nós chamamos de aliança da graça. É uma promessa de Deus em consertar aquilo que o homem quebrou. Ela é feita com Cristo. Através de Cristo, ela é estendida aos eleitos. E os eleitos participam da aliança da graça mediante a fé em Cristo. É isso que nós vamos ver em todas as manifestações históricas da aliança. Então, se nós somos eleitos e salvos, nós estamos em aliança com Deus, em uma aliança de graça, porque nós somos unidos ao Cristo da aliança da graça. Se nós não somos eleitos, nós estamos em aliança com Deus, mediante uma aliança de obras que exige de nós uma obediência perfeita, e como nós sabemos, ninguém é perfeito. Ou seja, a aliança de obras só serve para uma coisa, e uma coisa apenas. E nós vamos ver o que é. A aliança de obras, ela costuma ser mal interpretada. A ideia de que existe uma maldade ou uma corrupção implícita na aliança de obras. A ideia de que ela é pesada de alguma forma, ou que Deus, ao dar uma lei, ele se torna a palavra que eu quero não é ditador, mas é um opressor da humanidade, obrigando o homem a uma coisa que não lhe era natural. Mas como a gente vai ver, eu vou ler rapidinho Romanos 7, versículo 10, qual era o propósito original da lei, da Adão. O apóstolo Paulo fala: o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo se me tornou para a morte. A ideia da aliança de obras não era colocar o homem sob uma pressão a fim de forçá-lo a errar. A ideia da aliança de obras, o seu propósito original, era dar a vida eterna através da obediência. O propósito real da lei é que obedeçamos a lei e então vivamos pela obediência. Nós podemos ver que esse aspecto de vida pela obediência é fincado na narrativa da criação. Quando Moisés registra o Gênesis, ele dá mandatos para o homem. Ele não recebe só uma lei negativa de não comer de um fruto. Ele recebe vários mandamentos positivos. Ele fala assim, Deus coloca o homem no jardim e fala: cultivar, guardar. Desenvolva o jardim, expanda o jardim para todo o resto da criação. Potencialize aquilo que eu coloquei na natureza de maneira seminal. Faça com que a natureza cresça, cultive, desenvolva. Nós chamamos isso de mandato cultural, está relacionado com o nosso trabalho. A nossa função de mordomo da criação. Ao mesmo tempo, Deus abençoa o homem na criação e fala: multiplicai-vos, sede fecundos, enchei a terra. E ele fala como nós vamos fazer isso. Ele fala: deixa o homem, a pai e a mãe, une a sua mulher e se torna os dois uma só carne. Nós recebemos na criação o mandato relacional, social, através do casamento. A base da sociedade, o modo como nos multiplicaríamos e encheríamos a terra. E nós recebemos aquele que é o mandato religioso. Não coma do fruto. Se você quer me obedecer e me adorar da maneira certa, obedeça a essa única ordem negativa que eu te dou. Não coma do fruto. Nós vemos que depois que essa aliança é quebrada, ela não deixa de existir. Ela não some no ar. Ela está presente e carrega toda a humanidade para baixo. Paulo fala que todos foram colocados sob a lei para que fique manifesto que todos são pecadores iguais. É isso que a aliança de obras faz. Ela não é anulada, ela não é cancelada. Tanto que, imediatamente depois da promessa de mandar o descendente que esmaga a cabeça da serpente, Deus fala assim: Adão, com você devia lavrar a terra.
Agora é com suor que você vai tirar dela o seu sustento. Ela vai produzir cardos e abrolhos, então você devia sujeitar a terra, e agora a terra vai resistir à sujeição. Ela vai brigar de volta, mas é sua função continuar tirando dela o teu sustento. O trabalho não deixa de existir, ele sofre a consequência do pecado. Do mesmo jeito, o casamento não deixa de existir. Deus fala para Eva, o teu desejo será contra o teu marido, e ele te dominará. Vocês vão ter desacordo no relacionamento, mas não é para não casar, não é para não ter filhos, não é para não multiplicar, é que agora o relacionamento vai sofrer o peso do pecado, a consequência, a maldição da quebra da aliança. Mas a aliança permanece, o trabalho permanece, o casamento permanece e a morte permanece. Por que morremos? A morte, ela é o salário do pecado. É isso que Paulo fala em Romanos 6. O salário do pecado é a morte. Aquilo que nós recebemos como justa paga por termos pecado é morrer. Aonde surge a morte? A morte surge no Éden, quando Deus fala, no dia em que dele comerdes, certamente morrerás. É ali que a morte surge, e ela passa a todos os homens, porque todos pecaram. Todos estão debaixo de uma aliança de obras. Paulo fala nesse mesmo capítulo 7, aqui de Romanos, que a lei é santa, justa e boa. Eu não sou. E é por isso que, estando debaixo de uma aliança de obras, a lei que é santa, justa e boa, o mandamento que me era para a vida, só me serve para a morte. E é por isso que todas as pessoas estão em aliança com Deus, porque devem essa aliança, devem a aliança de obras, devem a perfeita obediência a Deus, mas não cumprem. Portanto, a aliança de obras boa, justa e santa serve para condenação. Quem permanece na aliança de obras permanece eternamente perdido. Quem permanece com Adão como seu representante federal permanece para sempre condenado. Ainda que o objetivo fosse dar vida. Mas graças a Deus que Deus, no seu santo conselho eterno da Trindade, decidiu trazer graça. A aliança de obras tinha graça. Deus condescendeu em se relacionar com uma criatura. Ele se diminuiu a ponto de falar conosco. Ele nos criou para a sua glória. Já tinha graça. Mas agora, a aliança da graça, ela não é uma graça comum. Ela é uma graça especial. Ela vem com a promessa inicial feita a Adão de renovar todas as coisas. Veja bem, a promessa que Deus faz imediatamente a Adão, ele não exige nada de Adão. E ele coloca toda a criação dentro dessa aliança. Ele fala assim, Adão, eu vou esmagar a cabeça da serpente. Adão, eu vou restaurar o seu trabalho, eu vou restaurar o seu casamento. Toda a criação está envolvida nessa aliança da graça. E como essa aliança se desenvolve no tempo, é o modo como vai definir se nós somos reformados de fato ou se somos reformados mais ou menos. A doutrina da aliança, ela é basicamente tentar entender como essa promessa de Deus a Adão vai se manifestando cronologicamente através das alianças bíblicas que vão aparecendo no texto. A aliança de Deus com Noé, a aliança de Deus com Abraão, a aliança de Deus com o povo de Israel através de Moisés, a aliança com Davi e, finalmente, a nova aliança. Como é que a promessa para Adão pode ser organizada na história? E aqui nós temos 3 conjuntos principais. As alianças universais, onde nós vemos primeiro a promessa de restaurar a criação inteira, dar salvação ao homem e restaurar a criação dada a Adão.
Nós vemos o desenvolvimento posterior, quando no dilúvio Deus traz o juízo, mas promete a Noé: nunca mais eu vou adiantar o juízo vindouro. Eu prometo preservar a vida e reter o meu juízo para desenvolver a minha redenção. E ele faz essa aliança não é com Noé e sua casa. Ele faz essa aliança com todas as criaturas que saíram da arca. Ele coloca o sinal da aliança, o arco-íris, sobre toda a criação. Os montes, os vales, as florestas, os animais, tudo foi destruído no dilúvio. Tudo sofreu com o peso do pecado. E toda a criação foi alvo da promessa de ser preservada para a redenção. Feitas essas alianças com toda a criação, Deus então começa a desenvolver um relacionamento com um povo específico, chamando um homem. Ele fala assim: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, vai para uma terra que eu te mostrarei, de ti farei uma grande multidão, te abençoarei o nome, em ti serão benditas todas as famílias da terra. É aqui que Deus começa a particularizar a história da sua redenção, chamando um povo específico. Essas alianças nacionais que Deus faz, ele chama uma família, um homem, constitui do homem uma família, dessa família ele constitui um povo. Tira esse povo da escravidão, introduz esse povo na terra que prometeu ao patriarca, e fala assim: o objetivo de eu ter tirado vocês do Egito, primeiro, era cumprir a aliança, a promessa que eu fiz com Abraão. Isso está em Êxodo 2, quando Deus chama Moisés. Agora que eu estou colocando vocês na terra prometida, se vocês diligentemente obedecerem a minha voz, então vocês serão para mim reino de sacerdotes. A ideia é: o que Adão não fez no jardim, eu quero que Israel faça em Canaã. O tabernáculo da minha habitação, que devia estar no jardim do Éden, agora eu vou colocar no meio do povo. Construam um tabernáculo para mim. E através dessa nação, vamos expandir o meu reino. Mas o povo de Israel, povo teimoso, povo de dura cerviz, basicamente o que nós somos hoje, eles tentam, de todos os jeitos possíveis, fugir do domínio de Deus. Deus, a gente não quer mais esse negócio de juiz, esse negócio de manda um povo para punir a gente. Pelo amor de Deus, dá um rei para a gente. Dá um rei que vai ficar mais fácil. Se você curte, você trata com o rei trata com a gente, fica muito mais tranquilo. Tá bom? Escolhe um rei aí, galera, o que vocês querem? A gente quer Saul, ele é alto, ele é bonito, ele é forte, ele vai impressionar todas as nações. E foi um péssimo rei. Agora Deus fala assim: já terminaram? Já viram o que acontece quando eu deixo o governo da minha nação na mão de vocês, da própria nação? Então agora eu vou escolher o meu rei. Eu vou escolher a minha dinastia. Eu vou escolher o homem segundo o meu coração. E eu vou estabelecer o trono dele para sempre. Eu vou estabelecer a descendência dele para sempre. E nunca faltará a esse homem descendente que se assente no seu trono. E Deus escolhe Davi e a dinastia de Davi para governar a nação que deveria ser o local onde é estabelecido o tabernáculo de Deus. Nós vemos que, mesmo a dinastia de Davi, não cumpriu a aliança. Não se manteve fiel, sofreram com o exílio, foram punidos. E aí, durante essa corrupção da dinastia, da nação, nós vemos que os profetas começam a fazer uma promessa. Eles falam: vem tempos em que firmarei com a casa de Israel nova aliança. Uma aliança diferente daquela que eu fiz no passado. Uma aliança inquebrável, incorruptível. Onde eu mesmo tabernacularei com eles. O meu trono estará no meio do povo. Veja só a promessa do estabelecimento da nova aliança que está em Ezequiel 37. Quem quiser me acompanhar, por favor. Ezequiel 37, os versículos 24
a 27. Veja só os aspectos que nós encontramos na promessa da nova aliança. O meu servo Davi reinará sobre eles. Todos eles terão um só pastor, andarão nos meus juízos, guardarão os meus estatutos e os observarão. Habitarão na terra que dei a meu servo Jacó, na qual vossos pais habitaram. Habitarão nela eles e seus filhos, e os filhos de seus filhos para sempre, e Davi meu servo será seu príncipe eternamente. Farei com eles aliança de paz, será aliança perpétua. Estabelecê-los-ei e os multiplicarei, e porei o meu santuário no meio deles para sempre. O meu tabernáculo estará com eles, eu serei o seu Deus, e eles serão meu povo. Aqui nós temos aspectos de todas as alianças anteriores. Todas. Para Abraão, Deus promete descendência e terra. E aqui nós temos a promessa de que eles habitarão na terra que deu ao servo Jacó, e habitarão nela eles e os seus filhos e os filhos dos seus filhos. Nós temos a descendência, nós temos a terra. A aliança com Moisés foi firmada na lei, complexamente, né, os ritos, as cerimônias, o modo de adoração, os dias de festa, os sacrifícios, e na promessa da nova aliança fala, todos andarão nos meus juízos e guardarão os meus estatutos. A lei de Moisés na nova aliança vai ser cumprida. Mas não só isso, a dinastia de Davi foi escolhida para reinar sobre essa nação da aliança, e a promessa é, o meu servo Davi reinará sobre eles. Meu servo será seu príncipe eternamente. Nós temos todas as alianças históricas unidas e trazidas à sua consumação máxima. Nós temos o desenvolvimento histórico de todas as alianças, encontrando o seu telos, o seu propósito, a sua consumação em uma pessoa. E aqui é o núcleo, o centro, a essência da teologia da aliança. Cristo é a consumação de todas as alianças históricas. Quando Adão recebe a promessa de que ele viveria pela obediência, mas morreria pela desobediência, nós encontramos em Cristo o cumprimento perfeito. Ele vive em perfeita obediência à lei e morre recebendo a punição do pecado. Ele não peca, ele não conhece pecado, mas é feito pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Ele conquista a justiça da obediência perfeita e entrega de graça. Ele não recebe, ele não conquista para si o mérito de morrer e recebe de graça a nossa culpa e a nossa punição. A promessa feita a Noé de preservar e renovar toda a criação encontra em Cristo a sua consumação. Cristo é a verdadeira arca que salva. Porque em Romanos nós lemos que a criação geme até hoje e aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus, porque ela está sujeita ao pecado. Por causa de quem a sujeitou, e ela aguarda ansiosamente a sua renovação. Romanos 8. Quando Abraão recebe a promessa de descendência, o Novo Testamento vai explicar que judeu não é judeu quem é exteriormente. Ele vai explicar que judeu é aquele que é interiormente. A circuncisão não é aquela do corpo, mas é aquela do coração, como é prometido desde Deuteronômio 10. A ideia de uma terra prometida, em toda a narrativa do Antigo Testamento, Canaã é o alvo do povo, é a herança do povo, e conforme entra o reino de Davi, Canaã ela é dirigida, focalizada em Jerusalém. Jerusalém vira o alvo da promessa do povo, Jerusalém que vai governar o mundo. E nós vemos que no Novo Testamento o que nós aguardamos é a nova Jerusalém. É a pátria celestial. E nós descobrimos em Hebreus, no livro de Hebreus, no capítulo 11, que era exatamente isso que Abraão esperava.
Ele andava, peregrinava na terra prometida e via que ele era peregrino. Ele não encontrava habitação aqui e ele esperava a cidade que seria arquitetada por Deus. E é isso que nós esperamos. Essa é a terra que nós herdaremos, a nova Jerusalém, que traz consigo a nova criação. Nós não estaremos limitados na terra de Israel, nós herdaremos o mundo. Essa é a promessa do povo de receber a terra prometida. Quanto à promessa de Deus na lei, Cristo é mostrado no Novo Testamento como o cumpridor cabal da lei. Ele fala em Mateus 5,17, eu não vim revogar. Nem um i ou um tio ou a menor letrinha que seja da lei passará até que tudo se cumpra. Eu não vim revogar a lei e os profetas, eu vim cumprir. E nós vemos que ele vem cumprir, porque o autor aos Hebreus nos ensina no capítulo 10, a lei trazia sombras das coisas que haveriam de vir. Cristo é a substância, é a coisa real. O Antigo Testamento via, nos sacrifícios da lei, nos ritos cerimoniais, eles viam Cristo como que pela escuridão, como que de uma maneira obscurecida, mas esperavam um sacrifício perfeito, porque eles entendiam que repetindo o sacrifício e repetindo o sacrifício, você não tinha atingido o sacrifício perfeito. E eles esperavam aquele que traria. Mas o autor aos Hebreus fala que Cristo oferece uma única vez, um único sacrifício, uma vez por todas, e suficiente. É assim que Cristo cumpre a lei de Moisés. Através de cumprir a lei de Moisés, ele cumpre a aliança das obras. O que Cristo faz na aliança da graça é cumprir a aliança das obras. E por cumprir a aliança das obras, então, ele ganha para si o direito de herdar o reino de Davi. De ser o descendente prometido, não só a Abraão, mas também a Davi. Aquele que vai se assentar no trono para sempre. Aquele que vai restaurar o reino de Israel e expandir o reino de Israel para todo o mundo. E o modo como os autores do Novo Testamento afirmam que Cristo reina hoje é assentado no trono, à direita da majestade de Deus, restaurando o seu reino através do desenvolvimento da sua igreja, incluindo judeus e gentios no reino de Deus agora. É isso que nós vemos em Atos 15 e em Atos 2. O que é a aliança da graça? A aliança da graça é a expectativa no Antigo Testamento de receber o herdeiro que vai esmagar a cabeça da serpente, que vai preparar para si ser o cabeça de um povo que cumpre a lei e reina sobre o povo. A aliança da graça no Novo Testamento é a certeza de que Cristo consuma e cumpre todas essas promessas em favor dos seus eleitos. E aí nós temos a consumação da aliança da graça. Nós vemos que é uma história. Nós temos na história bíblica um cordão de 3 dobras que liga Gênesis 1 a Apocalipse 22, formado do reino, do pacto e do mediador. E esse cordão de 3 dobras traz unidade à Bíblia. Traz unidade histórica. É uma história contada do começo ao fim. Nós temos a promessa em Gênesis 3 de acabar com os efeitos da queda. Nós temos a promessa que isso seria feito por um descendente que esmagaria a cabeça da serpente. Nós temos em Gênesis 12 a promessa de que a bênção seria para todas as nações. Viria através de Abraão e seria para todas as nações. Nós temos a promessa de que vai vir alguém que vai circuncidar o coração, que vai mudar a aliança, desde sempre. Nós temos uma unidade teológica dentro da doutrina da aliança. Nós temos o fato de que desde o começo e para sempre será a salvação pela graça,
através da fé. Nós vemos que Deus faz a Adão uma promessa: eu vou te salvar. E aí, quando Deus trata com Abraão em Gênesis 15, a Bíblia fala que Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Abraão é justificado pela fé. Nós vemos que quando Moisés está relembrando a aliança em Deuteronômio, ele fala assim: agora não endureçam a servir de vocês, circuncidem o coração de vocês, porque o propósito da lei não é uma obediência externa, é a renovação do coração, é a regeneração, que é a ação do Espírito Santo, pela graça. Nós vemos que Davi, foi exigido dele a fidelidade à aliança, à lei, ao Deus da aliança. E fidelidade vem de fide, aquele que age com fé. Desde sempre, para sempre, todas as pessoas que foram salvas e estão em comunhão com Deus através da aliança da graça, são salvos pela graça, mediante a fé em Cristo. O objeto último da fé de Abraão era Cristo. Quem fala isso é Jesus. Quando ele está conversando com os fariseus e fala assim: vocês reclamam que eu falo que eu sou, e vocês falam que são descendentes de Abraão. Abraão se alegrou em ver os meus dias. Ele esperava ver os meus dias. Ele viu e se regozijou. De alguma medida, não sei como, Abraão creu em Cristo. Na promessa que ele recebeu, de que ele receberia um descendente. Do mesmo jeito, Moisés creu em Cristo, recebendo o sistema sacrificial para realizar a purificação dos pecados. Moisés creu que aquele sacrifício representava o sacrifício de Cristo. Não sei em que medida eles conheciam a Cristo. É por isso que o autor aos Hebreus fala assim: todos esses homens, depois de colocar toda a galeria dos heróis da fé em Hebreus 11, falando desde Abel, Enoque, Noé, falou de Jefté, Sansão, Gideão, Davi, todos esses homens, ele fala assim: observando as promessas ao longe, saudando-as, dando tchau, eles morreram sem obter as promessas. Mas aquilo que foi prometido para eles, nós conquistamos. Nós não conquistamos, recebemos. Nós herdamos. É a mesma salvação. Você só consegue ter uma unidade teológica na Bíblia através da doutrina da aliança. E o próximo ponto talvez seja o ponto em que as pessoas mais vão discordar, que é a unidade da estrutura da aliança. Até aqui, você pode concordar comigo e ser um batista reformado, que subscreve a Segunda Confissão de Londres, da data que eu sou péssimo com datas, eu não vou lembrar a data. Você pode ser, talvez, um aliancista progressivo que flerta um pouquinho com uma doutrina pentecostal. Não é pentecostal, ela é mais difundida no meio pentecostal, que é o dispensacionalismo, que separa Israel e igreja, que fala que no futuro pré-milenar Cristo vai sentar no trono de Jerusalém e vai governar todas as nações através de um exército, talvez. Mas aqui está o distintivo da teologia reformada, aliancista, calvinista, presbiteriana. A unidade da estrutura da aliança. Desde sempre, o alvo da promessa é a descendência. Existe um princípio genealógico na aliança, que inclui não só aquele com quem é feita a aliança, mas os seus descendentes. Da onde a gente vê isso? Para Adão foi prometida um descendente que esmaga a cabeça da serpente. Para Noé é feita promessa a ele e a seus filhos de que a criação não seria mais destruída. E quando Deus começa a particularizar a redenção
e chama um povo eleito para si, chama Abraão, o que ele fala? Farei aliança contigo e com a tua descendência depois de ti. É por isso que ele fala, circuncida a criança com 8 anos. Porque a aliança é feita com Abraão e com a descendência. Nós vemos que Moisés entendeu isso muito bem quando ele traz a ordem em Deuteronômio. Deuteronômio 6. Shema Israel. Eu falei 8 anos? A criança é circuncidada com 8 dias, né? 8 anos é muito tempo. Obrigado. Nós vemos que Moisés entendeu esse princípio genealógico, quando ele fala assim, ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. Essas palavras que hoje te ordeno, essa lei que eu te dou, estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos. Delas falarás, assentado na tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te, ao levantar-te, ao subir, indo para cima e para baixo. Vai amarrar na tua testa, escreve no umbral da tua porta. Mas vai inculcar aos teus filhos, porque eles estão debaixo da mesma lei. E novamente nós não precisamos muito falar sobre a promessa a Davi. Por quê? Porque a promessa a Davi é que não lhe faltaria um descendente. Então não tem como a descendência de Davi não estar incluída na promessa da aliança, se a promessa que foi feita para ele é um descendente. Mas veja só, o ponto de discordância das pessoas é o seguinte, nós vemos que os crentes e os filhos dos crentes estão na estrutura da aliança em Adão. Estão na estrutura da aliança em Noé. Os crentes e os filhos dos crentes estão na estrutura da aliança de Abraão, de Moisés e de Davi. E para aqueles que discordam da nossa visão de igreja e da nossa visão de sacramento, na nova aliança, subitamente, sem nenhuma palavra de explicação, o Novo Testamento exclui as crianças. Eu não acredito nisso. Porque eu acabei de ler e vou ler de novo. A promessa do estabelecimento da nova aliança. Em Ezequiel 37. O meu servo Davi reinará sobre eles. Todos eles terão um só pastor, andarão nos meus juízos, guardarão os meus estatutos e os observarão. Habitarão na terra que dei a meu servo Jacó, na qual vossos pais habitaram. Habitarão nela eles e os seus filhos e os filhos dos seus filhos para sempre. Veja só, na promessa de estabelecer a nova aliança, ainda que uma aliança diferente, ainda que uma aliança melhor, ainda que uma aliança superior, Deus prometeu que ela seria estabelecida conosco, com o povo de Jacó e com seus filhos, e com os filhos dos seus filhos, e com os filhos dos seus filhos eternamente. Me perguntam, por que você acha que Deus quer salvar o seu filho? Eu falaria o seguinte, porque se ele não quisesse, ele não daria para mim. Eu sou um crente, Deus me salvou, e ele vai me dar uma criança que ele quer não salvar? Eu não posso crer nisso. Isso pode acontecer? Pode. Mas se Deus quiser definitivamente não salvar alguém, Ele vai entregar para os ímpios, desde o começo. Se colocou o meu filho sob o meu cuidado e me deu a ordem de inculcar a lei de Deus na cabeça do meu filho, quase que socando, goela abaixo, ensinando, se manda eu me inculcar a lei em Deuteronômio 6. Se Paulo em Efésios 6 fala assim, criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor, eu tenho que entender que se Deus me dá meu filho, é porque Ele quer salvar meu filho. Esse princípio falta nos nossos irmãos batistas, pentecostais, que não são reformados como nós, na essência da palavra, reformado.
Outra estrutura que é da aliança é sempre e para sempre a inclusão de gentios, de todas as nações. A promessa foi feita a Adão quando só existia ele. Só existia ele. Em Adão, a humanidade recebe uma promessa. Em Adão tinha judeus e gentios recebendo promessas. E quando chega a Abraão, quando Deus começa a particularizar a redenção com um único povo, ele não fala assim, em ti serão benditos os seus filhos. Não, ele fala, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Abraão, eu vou trazer a redenção através da sua família, mas ela não é da sua família, é de todas as famílias da terra. E aí quando a gente chega no estabelecimento da nação com Moisés, quando ele está estabelecendo a principal festividade do povo judeu, quando ele está estabelecendo a Páscoa, o máximo da celebração, da celebração da salvação da escravidão, que representa, em última análise, a libertação do pecado, Deus fala assim para Moisés, ninguém de fora vai comer. Incircunciso nenhum vai participar da mesa. Mas se tiver alguém que não é filho de Abraão, se tem um estrangeiro no meio do povo e quer participar da ceia, circuncida ele, circuncida toda a casa dele. E agora ele não vai ser mais estrangeiro, ele vai ser como o natural da terra. Mesmo que não seja um descendente biológico de Abraão, se ele tem a fé de Abraão, circuncida ele, considera ele parte do meu povo. Na aliança de Moisés, quando a gente mais imagina que seria a particularidade do Israel étnico, nós temos uma cláusula de admissão de gentios, de descendentes da fé, e não da biologia. Quando Isaías 55, eu também quero convidar os irmãos a ler. Quando a gente tem a promessa da nova aliança, nós temos a promessa do estabelecimento do reino de Davi. Veja só. Inclinai os ouvidos e vinde a mim. Ouvi e a vossa alma viverá. Porque convosco, povo de Israel, tá? Isaías, profeta, né? Reino do norte ali, Israel. Convosco farei uma aliança perpétua, que consiste em quê? Consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi, o reino de Israel, o trono de Israel. Eis que eu o dei por testemunho aos povos, como príncipe e governador dos povos. Davi não é governador de Israel, Davi é governador do mundo. Ele é príncipe de todos os povos. Eis que chamarás a uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu correrá para junto de ti, por amor do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porque esse te glorificou. Davi, desde sempre, deveria governar o mundo. E vai. Judeus e gentios são incluídos no reino de Davi. Vocês querem ver onde? Efésios. Efésios 2, versículo 11. Portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas, naquele tempo, antigo, estavais sem Cristo. Nós estávamos separados da comunidade de Israel e nós éramos estranhos às alianças da promessa. As alianças históricas feitas com Abraão, com Moisés e com Davi, que eram da promessa feita a Adão, nós éramos estranhos a ela. Nós estávamos separados da comunidade de Israel, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas, adoro essa palavra, contudo, entretanto, todavia, porém, muito pelo contrário, agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longes, estávamos longe de quê?
estavam longes, muitos distantes. Vós que antes estáveis longe do quê? Do que nós estávamos separados? Da comunidade de Israel. Estranhos à aliança. Sem Deus. Não é só de Deus. Nós estávamos separados de Deus e do povo de Deus. Nós estávamos separados de Deus e das promessas da aliança de Deus. Mas, vós que estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, tendo derrubado a parede de separação que está no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem. A ideia de que a bênção de Abraão era para todas as famílias da terra. A ideia de que o estrangeiro era bem-vindo à mesa de Israel. A ideia de que Davi seria o governante dos povos. Encontra sua consumação no sangue de Cristo, que derruba a parede de separação e nos aproxima agora da comunidade de Israel, nos aproxima das alianças de Deus. E agora nós temos esperança. Agora nós temos esperança. Veja só, no começo eu falei algo que todos os nossos irmãos batistas, pentecostais, dispensacionalistas vão concordar. A aliança da graça, na sua manifestação mais perfeita, a nova aliança, ela é feita com Cristo e com seus eleitos. Não existe alguém que seja um membro definitivo da nova aliança que não seja salvo. Então, como é que nossos filhos podem pertencer a ela, se nós não sabemos se eles de fato crerão? Como é que um bebê pode pertencer à aliança da graça? Hebreus, capítulo 10. Versículos de 28 a 31. Nós aprendemos que a aliança da graça, ela é perfeita para salvar. Vai salvar perfeitamente todos os seus membros. Mas, infelizmente, ela ainda não terminou. Nós vemos aqui, Hebreus 10, 28 a 31. Sem misericórdia, morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhos, quem tiver rejeitado a lei de Moisés. Veja só, é importante parar aqui e falar o porquê que está falando da lei de Moisés. O livro dos Hebreus, a Epístola aos Hebreus, é, por excelência, o livro da aliança. É o Deuteronômio do Novo Testamento. Ele compara, desde o começo, o que era em Moisés, como é em Cristo. O que era antes, como é agora. A antiga aliança funcionava de qual jeito? Como é na nova? É para os hebreus, é para eles aprenderem como é que era antes, como é que eles têm que viver agora. Agora ele vai começar outra comparação. Ele fala assim, lá atrás, na antiga aliança, em Moisés, sem misericórdia, morria pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, quem rejeitar a lei. Descumpriu a lei, vai morrer. Se tem 2 ou 3 pessoas ali que concordam que você é um violador da lei, você morre. Essa é a punição que você recebe. O juízo da aliança, a ameaça da aliança de Moisés, você morre. De quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado, e ultrajou o Espírito da graça. Ora, nós conhecemos aquele que disse, a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Veja só, em Moisés, você morria. Meu querido, mas na nova aliança, de que castigo você acha que vai ser apto quem não só negou a lei, mas quem calcou aos pés o Filho de Deus, quem profanou o sangue da aliança do Cordeiro derramado no Calvário? Esse cara vai receber o quê? Se a vara de Moisés doía, meu querido, a espada de Cristo
vai doer mais. E veja só, o juízo não é proclamado às nações ímpias. A ameaça da nova aliança não é contra os pecadores. Quem não se arrepende é? Não arrependido, tá. Tem uma palavra para isso, mas eu não lembro qual que é. A ameaça da espada da aliança, a vingança, que vai receber a retribuição, é do Senhor, julgará o seu povo. Existe no povo de Deus juízo. Existe na nova aliança, atualmente, nesse tempo real, ameaça, morte, destruição. Ainda que a nova aliança salve perfeitamente, existem pessoas que se associam à nova aliança, só de uma maneira externa, uma maneira jurídica, legal. Você participa dos sacramentos, você participa da reunião da comunidade da aliança, você escuta a pregação do registro da aliança, você está ligado a ela, você entende, mas isso não muda o coração. Você não se associa à aliança internamente, você não tem um compromisso de vida com a aliança. A você, o Senhor te retribuirá. A vingança dele não tarda. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Deus julgará o seu povo. Essa frase nos mostra que a nova aliança não atingiu a sua plenitude. É a famosa tensão da teologia reformada. A nova aliança já começou. Ela já salva. A criação já aguarda a restauração. Nós já somos salvos. Mas ainda não. Nós ainda não fomos glorificados. A criação ainda não foi restaurada. Nós ainda não vivemos o novo céu e a nova terra. Cristo já reina. Ele ainda não tabernacula com o seu povo, de maneira visível e real. A aliança começou. Ela vai encontrar o seu propósito quando Cristo volta. Ela vai ser purificada. Ela vai ser exclusivamente dos eleitos. Mas ainda não. Infelizmente ainda não. É o ainda não que nos dá a responsabilidade de praticarmos a disciplina eclesiástica, o ensino das crianças, a pregação do Evangelho. Tudo que nós fazemos como comunidade da aliança flui dessa doutrina. Nós somos um povo de Deus. Deus não tem dois povos. Deus não tem dois planos. É uma redenção. É uma história. É um reino. É um pacto de salvação que vem até nós através de um mediador, Jesus Cristo, homem. Amém? Senhor presbítero, por favor. É que o pastor não está aí. Meus irmãos, alguma dúvida? Alguma contribuição? Espera um pouquinho. Tem um microfone? Eu não te ouço, hein? Sim. Porque eu acho que é dele, é ele, né? É a experiência dele e o modelo. É pessoal. É pessoal. Eu não posso afirmar
Eu podia falar, mas a pergunta foi dirigida. Não, com certeza, a salvação ela é individual. Nós somos salvos e eleitos mediante o nosso relacionamento com Cristo. Mas a ideia é a esperança do cristão e o modo natural, o normal de Deus salvar. Você tem uma distinção entre o filho do crente e o filho do descrente a partir do momento em que o filho do crente cresce na igreja, participando do culto, escutando a palavra, aprendendo as histórias, entendendo o que é o sacramento e o que não é. Com certeza, isso depende da resposta dele. Mas até isso é uma ação soberana de Deus. De Deus tocar no coração da criança ou não tocar. O que eu falo que Deus não me daria um filho para simplesmente perdê-lo ou desistir dele, não é a regra, é a esperança, é a expectativa. Por quê? Porque eu recebo a promessa, de que a promessa é para mim e para os meus filhos. Eu recebo a história de que, de maneira normal, Deus salva o filho através da vida do pai. Através da pregação do evangelho dentro de casa. Entende? Então, o filho que se perde na aliança, ele deve ser a exceção e não a regra. Não. Eu acho que a grande responsabilidade dos pais está nesse ponto. Porque é o seguinte, uma coisa é o ímpio. Ele teve lá o filho dele se perdeu. Né? A gente não sabe para quem são os eleitos, mas nós devemos pegar muito mais para os nossos filhos. Então a gente tem os pais têm essa responsabilidade muito maior. Às vezes não tem cabimento você ter o filho de um crente perdido, não encaixa. Mas a gente tem que tomar cuidado, porque quando a gente fala assim, não, eu sou, meu filho vai ser, meu neto vai ser, eu simplesmente, às vezes, acabo negligenciando essa responsabilidade Eu entendi. E eu faço isso daí, eu vou dar um exemplo, assim, até chato, tipo assim, de família, né? Minha irmã é crente, o esposo é pastor, só que os meus sobrinhos estão todos assim, estrambelhados. E ela, o que ela coloca? Ela coloca assim, não, Deus não me deu um filho para perdição. Realmente, não deu. Mas houve uma falha ali da parte deles, e a gente tem que, por isso que, tipo assim, a gente pensa, não, Deus me deu um filho para perdição. E largar, infelizmente, a pessoa se pode ser que Deus, se ele for realmente eleito, Deus vai chegar num determinado momento, não vai ser por causa dos pais, e a palavra vai alcançar aquele coração e vai salvá-los. Duas coisas. Todos os exemplos que a Nívia deu, muito pertinentes, foram de pessoas adultas que escolheram por si só se tornarem quebradores e negadores da aliança. Simples assim. Quando a Escritura nos dá... tem outra pergunta ali, por favor. Quando a Escritura nos dá a promessa de salvação, a promessa da aliança é para nós e para nossos filhos. A salvação acontece dentro da estrutura da aliança. Então, quando a Bíblia fala para nós que nós recebemos a promessa e ela é para nossos filhos, ela nunca desassocia a promessa da obrigação. Tu as inculcarás a teus filhos, delas falarás assentado em tua casa, andando no caminho, ao deitar, ao levantar, vai amarrar na tua testa, escrever na tua mão, colocar na porta da tua casa. Do mesmo jeito, Paulo fala, filhos, honra teu pai e tua mãe no Senhor, porque isso é justo. Mas pais, criem os filhos na disciplina e na admoestação do Senhor. Se nós somos infiéis no nosso cumprimento da nossa responsabilidade, nós não deveríamos estranhar que, de fato, aquilo que Deus promete não alcança o seu propósito. Porque a gente não fez. Qual é o modo que Deus vai salvar? Através da pregação do Evangelho. Por que Deus não salva o meu filho? Você pregou o Evangelho? Nunca é dissociado o crescimento
em fé com a pregação da palavra. Ele tem que ligar, ele demora uns segundinhos para carregar. Aí ligou. Só contribuindo, primeiro que os exemplos também foram pré-aliança, pré-Cristo. Sim. Né? Então, eu acho que, eu sempre penso assim, né, quando eu estou avaliando, mas eu não tinha Cristo, né? Eu não tinha o exemplo de Cristo, não tinha o sacrifício feito. E a questão, eu acho que assim, o conceito de maldição, né? Então, a gente fala maldição o quê? Que é a maldição, quando a gente fala assim, eu não vou ter um filho para a maldição. E também isso é uma vida, né? Sim. Então, a gente pode estar falando de um momento e a gente não sabe os planos de Deus para aquela vida inteira. Sim. Então, também tem tudo isso dentro de todo esse contexto. Eu também penso que, quando a gente fala de aliança, especificamente, e quando a gente repete muito isso, esse não é para maldição, eu acho que você fala um pouco certo, que é a fé. Né? Eu tenho que crer que é isso. Né? Então, senão, eu já parei no início. E eu acho que é muito o que motiva muitas pessoas a não casarem, terem filhos. Atualmente é assim, não sei se eu vou conseguir, né? Sim. Criar um filho dentro dos princípios cristãos dentro desse mundo que a gente está dentro desse contexto. Então, eu também me apego à esperança. Então, mesmo que dentro de todo esse contexto que a gente vive, de que se a gente olhar fiel e cruelmente para o nosso redor, a gente fala, não tem como criar um filho dentro desse Sim. contexto que ele seja salvo. Fica sem esperança. Exatamente. Fica sem esperança. A esperança de que realmente a minha fé e todo o pacto que existiu entre a minha família e Deus não vai, no final, culminar com aquilo que é a nossa esperança, a gente já não sai do princípio. As antigas manifestações históricas da aliança, do Antigo Testamento, quando só tinha a sombra de Cristo e não tinha substância, gente, a cada aliança disso, a gente podia passar 2 aulas da EBD falando só sobre Abraão, umas 5 só sobre Moisés. Então, hoje, a visão holística que a gente pretende dar, por questão de celeridade, realmente não permite fazer essas distinções, essas nuances. Mas isso é bem correto. A aliança com Moisés, ela por excelência, todo mundo reconhece isso, não interessa a linha teológica que você siga, uma aliança que é feita também com descrentes para a sua perdição. Se as pessoas não concordam com esse aspecto da nova aliança, que é o motivo de distinção, todo mundo concorda que isso acontecia na aliança de Moisés. E aí é muito natural você ver no Antigo Testamento um descrente ligado legalmente à aliança que sofre as penalidades da aliança e quebram a aliança mesmo sendo filhos de pais crentes. Claro, os pais falharam na sua responsabilidade. Com certeza. Mas ainda assim, aquela aliança por excelência é uma aliança que é por isso que Deus fala, eu vou estabelecer uma nova aliança que não vai ser como a passada, que vai ser um molde diferente, que vai ser melhor, mais elevada e superior. Mas ainda assim, nessa nova aliança, o que nós recebemos? A promessa de que é para nós e nossos filhos. Nós temos a esperança, até o último respirar, de que os nossos filhos podem ser salvos por uma ação milagrosa do Espírito Santo. A gente pode morrer na esperança, eu não vi o meu filho indo para a igreja, mas eu morro hoje na esperança de que na glória eu o encontro. Por quê? Porque Deus não precisa de ação nenhuma para salvar um descrente. E a salvação das pessoas não depende da nossa resposta, não depende da nossa obediência, depende de Deus, simples e puramente. É nossa esperança. Microfone aqui para Adriana. Eu ia tentar dar uma simplificada, mas depois da sua pergunta. Eu nem gosto de falar, principalmente no microfone, mas eu estava o tempo todo pensando que o meu filho ele foi criado aqui na igreja também, e hoje ele está passado dos caminhos do Senhor. Eu posso ter errado, mas eu sei que foi educado, que ele tem os princípios, que ele conhece, e que aí o que o Rafael falou foi realmente tudo que eu estava pensando agora no final. Eu sei que ele pode até estar afastado, longe
Amém. Eu tenho fé e tenho esperança nisso. Por mais Amém. que está totalmente fora do caminho do Senhor, mas eu tenho essa esperança. Que um dia Amém. 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 E é uma prerrogativa da sua aliança com Deus ter essa esperança. Ter essa esperança, porque a Bíblia nos fala, e é o que eu queria acrescentar, eu prometo que é a última, se tudo der certo, daqueles que são salvos como que pelo fogo. É a galera que chega no céu, chama os cabos, né? Chega com um cheirinho de fumaça, chega defumado. Mas a Bíblia fala, eles são salvos como que pelo fogo. É quase que tudo que eles produziram é palha. A hora que você testa, tudo que eles produziram não sobra nada. Eles não têm nada para apresentar, mas pela graça eles são salvos. Meus irmãos, nós entramos aqui numa discussãozinha básica, teológica, uma coisa simples, que é... Olha lá, levantou mais uma mão lá. Alguém me ajuda aí? É que ele tinha pedido a palavra, desculpa. Sobre isso também, como a irmã falou, eu andei em caminhos errantes e muitas vezes sempre errantes, mas Deus sempre colocou no meu coração. Você é um filho da aliança, você foi escolhido. Sua mãe ora por você, clama por você todos os anjos. Um dia Deus falou comigo, eu estava no meu apartamento, morando sozinho em Campo Grande, fazendo faculdade. Levantei de manhã e fui para a igreja. Porque nós somos filhos da aliança. E Ele vai me chamar. Não que eu vou deixar meu filho errante a vida toda e não vou falar. A responsabilidade é dele. Ele fará com Deus. Mas eu creio que Deus vai falar o coração deles também. E que eles, filhos do pastor, vão ouvir a voz do pastor. Eles vão ouvir a voz do pastor. Amém. Porque os filhos do pastor escutam a voz do pastor. Dá tempo. Tempo sempre, gente. Nós encerramos a nossa aula, estamos no bate-papo. Se você tiver compromisso, não fique constrangido em levantar, mas é a hora que a gente cresce. Fique à vontade, minha irmã. Fala um pouquinho mais perto do microfone, isso. O que significa essa expressão, laissez-faire? Deixa fazer. Então, assim, às vezes as pessoas estão numa vida, deixa fazer que vai acontecer. Tem gente que é nesse sentido. Eu sou eleita, a graça, pela graça Deus salva, não precisa fazer nada. Só que isso não nos isenta da responsabilidade. E assim, eu gosto muito de falar do que eu vivo. E eu sempre obedeci nesse termo de responsabilidade. Eu tenho responsabilidade sobre os meus filhos, eu oro por eles, eu faço assim o máximo, que eu acho que nunca é o melhor, né? Aliás, nunca é o suficiente, né? A gente levar para a igreja, a gente evangelizar, a gente fazer o culto doméstico, a gente fazer tudo isso. Mas assim, eu tenho colhido frutos, né? Eu tenho colhido frutos, então a gente não se isenta nunca da responsabilidade, porque nunca é uma tarefa que acaba. Os nossos filhos, eles são essa responsabilidade, não importa o tempo, não importa o tempo. E nós vivemos nessa esperança. Eu creio, sim, concordo plenamente com o que o Rafael falou, que o Senhor não me daria filhos para perder. Amém. Não me daria filhos, e não é pela minha obra, mas é pela Amém. graça do Senhor. E se a gente observar, nós vamos colher os frutos. Nós vemos, mesmo que o nosso filho esteja longe, como o irmão falou ali, ele sente que ele faz parte dessa aliança. Amém. Porque se for inculcado, nada se perde, né? Ensina a criança, né, no caminho que deve andar, né? E outra coisa também que está sempre no meu coração é: tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Eu tenho vivido essa verdade. Meus irmãos, quando a gente fala de aliança, o que a gente tem que entender é que a aliança de Deus,
ela foi feita, é feita dentro do propósito dele. É para mim e para os meus filhos. O modo de Deus de habitar. Quantos homens Deus criou? Quantos homens Deus criou? Um e uma mulher. Atitude de criação de Deus. O resto vem pela geração natural. E é assim que Deus idealizou povoar o seu céu. Simples assim. Está na Bíblia. A Bíblia, existe o grande dilema bíblico que a gente está tentando discutir aqui agora e resolver. É a responsabilidade de Deus em todas as coisas, de uma forma muito especial na eleição daqueles que vão para o seu céu. E logo abaixo, responsabilidade do homem em todas as coisas. Você é responsável por tudo que você faz. Deus é soberano. Você é responsável pela criação do seu filho. Deus é soberano. Deus te dá um caminhão de ordens de como criar os filhos. E Ele continua soberano. Quem vai para o céu? Quem Deus elegeu. Quem não vai? Esses aí que não aceitaram e estão debaixo da aliança feita com Adão. Logo quando eu cheguei na igreja, no auge dos meus 16 para 17 anos, a escola dominical tinha um moto, que a gente dizia todos os domingos quando acabava a escola dominical, e que resume exatamente isso. O moto era assim, acabava tudo, orarei sabendo que tudo depende de Deus, trabalharei como se tudo dependesse de mim. Leva isso para casa. Ore na certeza de que tudo depende de Deus. Trabalhe como se tudo dependesse de você. Instrua seu filho, ore pelo seu filho, culto doméstico, traz para a igreja. Cadê minha filha? Não está aí? Meu genro está. Minha filha tomou uma bronca domingo passado de mim. Porque o Benjamin dá muito trabalho para vir no culto. Mas deixa de dar trabalho, vai no culto e acabou, não tem conversa. Como assim? Obrigação. Obrigação, responsabilidade da Gabi e do Diego. Traz aqui, vai dar trabalho. Dá trabalho. Quantos filhos de 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, não dão trabalho na igreja? Eu não conheço. Traz na igreja, faz sua parte. Faz seu culto doméstico, ora. Aprende da Bíblia, conheça Deus, transmita, transfira esse conhecimento para o teu filho. E aí é uma certeza que o Rafael tem, pessoal dele, e uma certeza que eu tenho. Deus não me deu filho para povoar o inferno. Eu tenho essa convicção comigo. Deus não me deu filho para povoar o inferno. Porque o modo de encher o céu é através dos filhos do povo de Deus. É assim que Ele criou. Isso é uma questão pessoal minha. E ai de um filho meu se resolver ir para o inferno, apanha. Não tenha dúvida. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos dê a certeza da nossa responsabilidade. Porque, moçada, da parte dele, Ele cuida. Amém? Que seja assim, que Deus nos abençoe e que retornemos com fé para adorá-lo no culto logo mais à noite. Obrigado, meus irmãos.